Você sabia que, mesmo tendo uma idade avançada, 40, 50, 60, 80 anos, você ainda pode estar se comportando como uma menina? Ou uma menina mimada, uma menina revoltada, uma menina que fica de vítima da situação, né? Alguém que está em busca de amor, de carinho, de atenção e que não consegue se comportar como adulta. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre o que diferencia as meninas de mulheres. Será que você está mais para as meninas ou será que você está mais para as mulheres? E ó, não fica brava não, vem aqui, vamos conversar, porque o primeiro passo da nossa mudança é quando a gente realmente entende o que está acontecendo, toma consciência, olha para aquilo, né? Como eu brinco muito com os meus clientes, é que assim, né? A gente precisa abrir o armário dos monstros e ver que cara tem aqueles monstros que estão lá. Muitas vezes a gente fica nesse lugar aqui, ó, da fantasia e fica imaginando que é um monstro de 7 cabeças, gigantesco, enorme, porque esse é o monstro que você lembra de quando você era criança, né? E agora você já cresceu, você pelo menos, né, cresceu de estatura, aumentou, tá grande aí, né? E aí você vai lá e abre o armário e de repente você descobre que aquele monstro que você achava que era enorme, que tinha 7 cabeças, 200 braços, não sei o que mais, ele na verdade é um monstro deste tamaninho. E que você hoje, se quiser, você vai lá e ó, pum, pisa nele e ele vai embora, ou ele morre, acabou, né? Então, esse é o grande caminho, né? Da gente realmente tomar consciência. Por isso que são os meus vídeos aqui, são sempre conversas com você, para que você vá tomando consciência, para que eu vou despertando o teu olhar, para que você vá de fato, né, se conhecendo aí, né, refletindo e olhando para você como alguém que tá nessa vida justamente para fazer, né, o que o velhinho Jung sempre disse, né, pra gente fazer esse processo de individuação, que é pra gente ir crescendo, né, pra gente ir se amadurecendo aos poucos, é pra gente ir experimentando as coisas da vida e pra gente ir também confrontando as nossas dificuldades, né, o que a gente encontra, os conflitos, as nossas sombras, né, aquilo que a gente guarda, aquele segredinho que fica escondido lá no canto, mas que a gente precisa olhar. Porque toda sombra, a gente quando coloca luz, ela não é mais sombra, né? Aí ela tá na luz. Então é isso que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou Débora Garcia, sou psicóloga já há mais, ó, de 20 anos aí, cuidando, né? E ajudando de mulheres a olhar para sua autoestima, a se empoderar, a se sentirem mais autoconfiantes, a ter a sua vida leve e aquela vida que você sempre sonhou. Por quê? Porque atrás de nós, né, sempre tem uma busca do quê? Da felicidade, né? Então, a gente quer ir atrás dessa felicidade, mas a gente quer ir consciente, a gente quer ir realmente ali empoderada, a gente quer saber aonde a gente tá pisando, né? E não ir no piloto automático, deixando a vida me levar, como dizia a música, né? Então, olha, eu tô aqui de propósito, né, com 3 quadros que ficam aqui atrás de mim, né? Até porque como eu trabalho com mulheres, eu coloco, né? Deixo aqui alguma informação para ficar no subconsciente dessas mulheres aí, né? Primeiro temos ali o quadro da borboleta, né? Porque eu amo borboleta, a borboleta está na minha comunicação aqui no YouTube e eu não falo muito, não chamo nem vocês de borboleta, mas lá no Instagram esse é o nome carinhoso que eu dou às minhas seguidoras, né? Vocês são as minhas borboletas. E por que borboleta? Ela aqui, ó, também, né? De novo, ela tá em todo lugar para mim. Porque é esse símbolo mesmo de transformação. E ela foi um símbolo muito, mas muito importante na minha jornada de transformação, no meu desabrochar, né? Até falando um pouco desse tema, no meu desabrochar de sair desse comportamento de menina para um comportamento de mulher, né? De um comportamento de uma pessoa adulta, de alguém que tenha aí, né, esse caminhar muito mais maduro, muito mais conciso, muito mais consciente, né? E tendo certeza para onde vai, o que quer fazer. Então, né, temos ali a borboleta, né? Esse quadro, ele é muito controverso. Tem um outro que também, assim, eu já tirei daqui, porque muitas clientes estavam tendo aversões a ele, assim, né? Que é um outro quadro que tem uma borboleta negra no olhar da mulher, assim.
Mas, na verdade, aqui, se a gente for olhar para esse quadro e interpretar ele, né, essa borboleta que tá aqui, né, nos olhos, então é o quanto que vem essa informação de que eu preciso, né, desvendar, que eu preciso tirar, embora ela tá ali, mas é de propósito nos olhos dela, para que são dois lugares que nós mulheres precisamos muito trazer esse processo de transformação, né? De enxergar, de ver a vida, de aprender a voar também, que é aqui, né? É desvendar, olhar com os nossos olhos, ver a vida da maneira que eu quero, né? É tirar também muitas das vendas que o mundo, ou que as regras, ou das coisas que a gente foi educada, tirar essas coisas dali e olhar com os nossos olhos de essência, de autenticidade. E aqui, né, essa borboleta que muitas vezes também eu preciso tirar os nós, os sapos que eu engulo, né, as coisas que ficam presas na garganta, todas as palavras que eu quero dizer e que elas não vêm. Então também, ó, desvenda, né, transforma isso aqui, põe a sua voz no mundo, coloca essa voz aí para jogo, né, fale, diga não, se imponha, né, se posicione também nesse mundo. Esse quadro aqui do meio acabou de chegar aqui, né? E foi um presente antecipado de aniversário pela minha filha, né? Que diz que sou eu, que ali o quadro representa um recomeçar, né? Eu não sei se tá dando muito para ver, mas sou eu ali de costas, né? Tinha ali uma parede pintada com rosa claro e essa mulher que vem com uma nova tinta pintando e recomeçando, né, de novo, trazendo esse novo, né, revivendo, reestruturando, enfim, né, recomeçando. Então, aqui a borboleta, a transformação, aqui o recomeço, e aqui, né, temos aqui uma menininha, que mostra também um pouco hoje do que eu quero falar, né, para mim é muito esse lugar, é quase que uma jornada. Eu fiz a jornada de cá, né? Fui falando do fim para o começo, mas para mim é do começo aqui, né? O meio e o fim aqui. Então esse quadro aqui pequenininho, ele tem uma menininha, né? Toda ingênua, de vestidinho, né? Acho que eu vou pegar, talvez fique mais fácil, né? Então aqui, né? Essa menina que tá aqui, embora tenha alguns traços já de uma adolescente, né? Tem algumas coisas por aqui, mas para mim ela ainda fica muito nesse lugar de olhar para a ingenuidade, de olhar para a inocência, de olhar para uma menina mesmo que tá ali, né? Começando ainda a vida, começando a desabrochar e tudo mais, né? E aqui, né, mais de perto, ela colocou também, né, a borboleta aqui, né? Então temos aqui esse que é o quadro que ela pintou e que trouxe, que me deu. E o outro ali, né? Então, bora falar um pouco sobre isso, né? O que... Poxa, mas imagina, eu já cresci, né? Muitas mulheres falam isso. Não, que isso, eu já tenho 55, eu já tenho 60, eu já tenho 65 anos. Como que eu não cresci? Eu cresci, né? Eu cresci, eu tenho meus filhos, eu criei todo mundo, eu já tenho netos, né? Algumas podem ter até bisnetos já, né? E nossa, trabalhei, dei conta da minha vida, né? Conquistei a minha casa, conquistei os empregos todos, gerenciei grandes números de funcionários, né? Enfim, não sei a sua história. Mas muitas vezes a gente pode sim ser, como eu tenho dito ultimamente, adultas funcionais, né? Adultas que fomos sendo obrigadas a crescer, a colocar para fora. Mas será mesmo que eu me sinto, né, essa adulta? Ou será que eu me forço a ser essa adulta? Ou será que eu coloco a minha voz no mundo de uma maneira impositiva, né? Como eu fui muito machucada por esse caminho, será que eu acabei fazendo tudo isso, né, como um processo de resposta só ao mundo, né, até de proteção, até de defesa, né? Posso ter me colocado no mundo para poder me defender, para dizer que eu era capaz, para dizer que eu conquistava aquilo, que eu dava conta daquilo, né? Até porque mulheres
como eu tô dizendo, que já estão mais velhas, assim, da minha idade, né, de 40 para mais, né, com certeza nós vivemos ainda um movimento que lá atrás era muito difícil, as mulheres ainda estavam rasgando, né, um pedaço aí para poder entrar no mercado de trabalho, para poder sustentar os seus filhos, para poder compor renda dentro de casa, ou muitas vezes não, até sustentar mesmo a família toda. Então, nós estávamos nesse lugar, né, de ainda de muita luta, de muita briga, de muito enfrentamento, né? De se posicionar a qualquer custo. E é como a gente diz, né? Temos aí um arquétipo, né? Que fala que é o arquétipo da guerreira, né? É a Mulher Maravilha, fomos nós, né? Que tínhamos que dar conta da vida a todo custo. Então, é nesse lugar que eu tô falando, né? De nós, mulheres, que precisamos crescer rapidamente, que precisamos enfrentar muita coisa, que tivemos que brigar, que tivemos que guerrear, que tivemos ocupar um lugar, né, nessa sociedade. Vou baixar um pouquinho aqui, porque tá tão alto isso aqui. Então, assim, a gente teve que brigar mesmo, né, por essa sociedade, né, por esse lugar, por o nosso espaço na vida, por dinheiro, por marido, por filhos, né, por preconceitos, por tanta coisa que muitas vezes a gente foi fazendo o que a gente achava que tinha que ser, né? Muitas de nós também fizemos e modelamos, na verdade, o modelo, que a referência era masculina. Então, a gente vestiu calça, né? A gente foi à briga, a gente botou a espada né? Empunhada e foi, né? E aí, ok, chegamos, né? No meio da vida, no fim da vida, conseguimos, conquistamos, lutamos, criamos filhos, fizemos um monte de coisa, mas será mesmo que emocionalmente aquela minha criança, aquela menina, a fragilidade, né? Essa inocência, essa criança criativa, será que ela não tá aí? Será que ela não ficou esquecida no meio do caminho? Será que ela não ficou lá, né, choramingando em algum canto e a gente não tinha tempo para olhar para ela? E aí a gente falou, fica quieta aí no canto que eu vou para a vida, porque eu preciso ir para a vida. Eu preciso correr, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar coisas, eu preciso ter, né, dinheiro, prover coisas para os meus filhos, para as pessoas e tal. E fomos, né? E conquistamos, e deu certo. Mas e aí? Onde ficou essa criança? Onde ficou essa menina, né? Essa daqui, aonde ela tá? Será que nós fizemos essa jornada de sair daqui, de ter consciência, de fazer esse recomeço, né? E de depois, aí sim, eu me transformei, eu cresci, eu voei, eu me sinto essa adulta? Talvez sim. Talvez você tenha feito, mesmo na dor, mesmo na briga, mesmo no conflito, você tenha feito isso. Mas o quanto nós temos visto aí, muitas e muitas mulheres que ficaram encapsuladas nesse lugar e emocionalmente elas não cresceram. Elas continuam lá atrás, né, esperando príncipes encantados aparecer em cavalos brancos e vir salvá-las, né? Elas continuam por aí esperando, né, que maridos e que homens e que pessoas olhem para elas e falem, né, o quanto elas são bonitas, ou o quanto elas são trabalhadoras, o quanto elas são capazes, né, esperando uma validação o tempo inteiro dessas outras pessoas, né? O quanto mulheres fazem um monte por todo mundo, por tudo, batalham, trabalham mais do que tudo, carregam peso, fazem um monte de coisa, esperando um elogio, esperando um olhar, esperando ser vistas, né? E aí a gente olha e fala, meu Deus, pra quê?
mulheres que estão cabendo em espaços pequenos, estão tentando se adequar, estão tentando se encaixar dentro de um mundo, dentro de regras, né? Dentro de lugares que não são delas, que não cabe, mas para quê? Porque elas acreditam que é assim que elas vão receber amor, é se encaixando, é se moldando, né? É se adaptando, né? Aquele lugar tá difícil, tá doendo, mas tá tudo bem, eu aguento, não tem problema. Eu fico aqui mais um pouquinho, dá para aguentar, mas desde que você esteja comigo, desde que você segure a minha mão, desde que você me fale que eu sou importante, desde que você me fale que eu sou interessante. É isso que eu estou chamando de meninas, né? Quantas mulheres estão em corpos adultos, mas emocionalmente estão presas lá nessa criança, né? Esperando alguém guiá-las, esperando alguém passar a mão na cabeça, né? Estão lá chorando. Toda vez que tem um conflito, toda vez que tem alguma coisa que ela precisa tomar uma decisão, ela não consegue se responsabilizar, ou se responsabiliza, mas aí fica cheia de culpa, cheia de medo, insegurança, porque não sabe, tomou uma decisão, mas ai meu Deus do céu, mas eu devia ter conversado, eu devia ter feito, e aí se aquilo ainda sai um pouquinho errado, pronto, a culpa foi minha, quem mandou, pega lá o chicote, pá! Por que estamos aí, né? Por que não conseguimos fazer esse processo para poder chegar aqui, para poder voar com liberdade, para passar pelo próprio processo da borboleta mesmo, né? E para isso nós precisamos agora ter coragem de sair desse lugar dessa menina, de fazer esse movimento aqui de um recomeço. Por isso esse vídeo, né? Para que você desperte, para que você acorde, para que você olhe e fala, uau, realmente, eu tô nesse lugar, eu quero mudar, eu quero sair daí, eu quero me sentir livre de verdade, eu quero tomar decisões, né, que vão, que eu tenha certeza, e que eu vou assumir o erro, e que eu não vou precisar ficar culpada, e que eu vou estar bem com a minha decisão, sendo ela boa ou ruim, que eu vou conseguir colocar não, que eu não vou mais ficar cabendo dentro de espaços pequenininhos, né? Que eu vou escolher qual é o espaço que eu vou ter, que eu vou fazer uma limpeza na minha vida também das pessoas que estão em cima de mim, que estão me sugando, que estão aproveitando, que eu vou escolher quem são as pessoas que vão estar comigo, né? Que vou escolher pessoas que vão fazer troca de boa, né? Que eu vou estar na vida também escolhendo, vendo, crescendo, amadurecendo. Vou estar aqui, nesse lugar aqui, da borboleta, né? De estar voando por aí, de escolhendo quais são os campos que eu vou, quais são as flores que eu vou cheirar, né? Se eu quero voar, eu vou voar até eu cansar. Se eu tô cansada, eu posso me permitir parar, eu posso me permitir descansar, eu posso me permitir ficar ali. Então, é nesse lugar que a gente precisa ir, né? Ah, nossa, Débora, mas e aí? Como é que a gente faz, então? Como é que eu saio desse lugar? Eu tô cansada, né? Teve esse final de semana, eu fiz, né? Eu acho que contei aqui para vocês também que eu fiz o retiro, né? Um retiro de autoconhecimento mesmo, né? Um momento para a gente poder parar. Fiz um retiro online, né? Pra gente poder parar, pra gente poder descansar, pra gente aprender a se permitir, né? Também sossegar, relaxar, mas não é esse relaxamento que a gente tá fazendo, não, né? Esse de que fica no piloto automático, liga lá alguma coisa na televisão, nem tá escutando o que tá acontecendo, mas tá lá, né? Como um zumbi lá, só deixando a coisa acontecer, né? Ou então estamos aí no feed, né? Como um zumbizinho também, passando, e eu não tô absorvendo nada, eu não tô refletindo nada, não tô introjetando nada, eu só tô olhando, dou uma risada e passo, né? Aquilo nem entra na nossa memória de longo prazo, fica só na recente e joga fora, e joga fora, e joga fora, e joga fora a informação, né? Então, não esse descanso,
Até porque isso não descansa, né? Isso não nutre, isso não reabastece a energia, né? Porque a gente escuta muitas e muitas mulheres falando exatamente isso. Nossa, eu acabei de voltar de férias, mas parece que eu tô mais cansada do que quando eu saí de férias. Fiquei 30 dias em casa, mas eu não parei um minuto, né? Eu não parei um minuto. É, porque é tanta coisa para fazer que eu larguei mão, que eu não sabia por onde começava, eu fui arrumar a casa, e eu fui arrumar guarda-roupa, e depois eu precisava sair também, porque culpa, né? Eu precisava sair, precisava dar uma viajada com os meus filhos, aí eu fui, mas aí sobra tudo para mim, porque eu tenho que carregar todas as malas, eu tenho que resolver tudo, e aí os conflitos com as crianças eu que tenho que olhar, eu tenho que ver que se tomou banho, se fez isso, fez aquilo, se não fez aquilo, então, assim, para quê? Né? Nós estamos carregando o mundo nas costas. E aí, nesse retiro, uma pessoa trouxe, né, o movimento e ela falou exatamente isso. Ela falou, eu não aguento mais. Eu não sei. Eu me perdi de mim. Eu não sei mais quem eu sou. Eu tenho saudade de mim. Eu tenho saudade de quem eu era lá atrás. E aí nós fizemos uma vivência, né, que era justamente para a gente descobrir aonde foi que a gente se perdeu. E nós fizemos essa vivência e ela voltou no tempo, né? Ela falou, nossa, eu encontrei, né? Eu me encontrei lá atrás, com 20 e poucos anos, né? Numa outra fase de vida, numa fase onde eu estava ainda sonhando com a vida, onde eu estava querendo correr atrás de coisas que eu tinha desejo, né? Eu queria me formar, eu queria fazer faculdade, eu queria não sei o que, era isso. E aí ela foi me descrevendo como era essa pessoa, né? Uma pessoa cheia de brilho, uma pessoa que era motivada, uma pessoa que tinha sentido, que tinha propósito na vida, uma pessoa que ainda sonhava, né? Uma pessoa que não tinha medo, uma pessoa que enfrentava, uma pessoa que estava na batalha, né? Uma pessoa que conseguia colocar limites, que falava não para as pessoas. E de repente hoje, uma pessoa que ela olha e fala, eu não me reconheço, eu não consigo me colocar, eu não consigo falar não, eu tô me espremendo, eu fico, né, e ela tem enfim, um parceiro agora, atual, e esse parceiro, ela diz que é uma pessoa que tem, né, muitas questões ali, com medo, com ciúmes, com insegurança, né, e ela se vê hoje se moldando comportamentos e falas e pensamentos, muitas vezes até roupa, né? Por quê? Porque fulano não gosta, né? Eu passei muito por isso também, né? Teve uma fase da minha vida que o meu marido estava num lugar muito inseguro também, e eu lembro que assim, não era nem uma questão de vestimenta, do cabelo, do isso, não era esse o lugar, mas era assim, mas você tem, nós vamos sair com um grupo de amigos que eu tinha na época e tal, e ele dizia assim, não, eu não vou, eu não quero ir nesse lugar porque eu me sinto mal, porque fulano só fica se valorizando, só fica se glorificando, só fica contando vantagem, e eu detesto aquela pessoa, e não sei o que, lá. E eu olhava aquilo e falava, nossa, mas não tem nada disso. O cara, nossa senhora, o cara falava algumas coisas, mas não era desse jeito, né? Como qualquer outra pessoa, contava da vida, dizia o que estava fazendo, que não sei o que. Eu falei, isso não acontece, isso não é real. E ele entrou numa dessa, né? Porque ele estava se sentindo muito inseguro naquele momento. E aí todas as pessoas que estavam prosperando, que estavam caminhando, eram ameaças para ele. E ele me colocou nessa situação. Não, nós não vamos, eu não quero encontrar fulano. Aí depois eu também não quero encontrar Beltrano. Eu também não quero em tal lugar. E quando eu percebi, eu fui me limando, e a gente foi fazendo coisas que era só nós, os nossos filhos. Então vamos ali, ou então vamos na casa da mãe, ou então vamos na minha casa, né, na casa dos meus pais, e isso e aquilo, e foi ficando. Eu falei, opa, peraí, eu sempre gostei de gente, eu sempre gostei de falar, as pessoas me convidavam, todo final de semana tinha um convite, vamos pra cá, vamos pra lá, vamos não sei o quê, e eu comecei a ver que eu estava me espremendo naquele lugar, né, e é assim que funciona, a gente acaba ficando aqui, nessa menina
que está sendo orientada, guiada, ou que tem alguém que está liderando. Então, nós vamos ver muito, se vocês querem começar a perceber, né? Se vocês estão mesmo nesse lugar dessa menina que eu tô dizendo, vocês vão ter que perceber, né? Nas relações, principalmente nas relações amorosas. As relações que vocês têm, né? São relações que têm uma troca verdadeira? São relações igualitárias? Ou tem sempre alguém liderando, alguém mandando, alguém determinando, alguém dizendo o que tem que ser feito e você tá aqui se adequando, sendo a menina, né? Porque pense nessa hierarquia mesmo de poder, né? Quando a gente tem um adulto, a gente tem uma criança aqui, que obedece, né? Se vocês têm filhos aí, vocês sabem disso. Quando temos uma criança, a gente diz para eles, né? Olha, põe aquela roupa, vamos tomar banho agora. Olha, nós combinamos que nós vamos sair, tá horário. Nós vamos, hoje você precisa ir para a escola. Ah, eu posso faltar? Não, não pode. Ah, é isso. Alguém tá dizendo o que você faz e você vai obedecendo. Então, observe se essas relações elas estão igualitárias ou se elas estão desiguais. Às vezes não é nem que tem um adulto e tem alguém obedecendo como criança. Às vezes tem duas crianças brigando, competindo, uma arrancando o brinquedo da outra o tempo inteiro. Mas não tem ninguém que tá aqui com um adulto. Às vezes tem duas crianças que estão brigando, que nasce outras crianças e fica um bando de criança. Já viu, às vezes, quando você tá com crianças pequenininhas e a professora sai da sala por um minuto e a hora que ela volta, as crianças estão pegando fogo, elas destruíram a classe, né? Elas detonaram tudo. Tem criança batendo, tem criança mordendo, tem criança subindo em cima da cortina, tem criança embaixo da mesa, tem criança quietinha chorando, tem aquela gritaria. É isso, né? Às vezes nós estamos nessa loucura dentro da nossa casa. Mas por quê? Tá faltando um adulto, tá faltando amadurecimento, né? Tá faltando a gente crescer. Então, observem dentro dessas relações isso que eu estou dizendo. E aí, beleza? Como é que nós vamos fazer isso, então? Do jeito que nós estamos fazendo aqui agora. Você começando a observar, eu te dizendo um pouco dessa diferenciação, desses comportamentos. Então, vamos diferenciar rapidinho aqui. Criança obedece. Criança não manda, criança não faz dinheiro, criança não namora, criança não lidera, né? Criança não consegue resolver, tomar consciência, observar o mundo de cima, entender, analisar, olhar, ver o que fazer. Então, neste sentido, criança simplesmente vai pelo seu bel prazer, né? A criança sempre tá nesse lugar de, eu vou fazer e depois eu vejo o que vai dar. Ou então ela tá sempre pedindo para alguém dizer para ela o que é que ela tem que fazer, né? Ou então ela tá com alguém dizendo já o que ela tem que fazer e ela tá quietinha, obedecendo, fazendo tudo bonitinho, tudo direitinho, sendo a menina boazinha, a menina perfeita, né? Então, olhem para esses comportamentos e observem na vida de vocês se vocês estão aí. Ou se você é a criança carente que está correndo atrás de amor a todo mundo, né? Ou se você é a criança boazinha que faz tudo para todo mundo, mas nunca é vista, nunca é lembrada. A criança que não fala não, a criança que aceita tudo, a criança que não se posiciona, a criança que obedece o tempo inteiro, né? Ou então é a criança revoltada, né? É aquela criança que briga com todo mundo. Quebra o pau com todo mundo, mas aí no fim das contas, ela nem sabe por que ela tá brigando. Ela simplesmente está se defendendo, porque ela se sente tão atacada, tudo para ela é um problema, tudo estão falando dela, tudo estão dizendo para ela que, nossa, onde já se viu e tal. E aí ela começa a se defender, mas é aquela criança que grita. Mas na hora que você pergunta para ela, mas o que você quer? Ela não sabe te dizer. Ela só sabe falar que o amigo bateu, que o amigo fez isso, que o amigo não sei o que o amigo não sei o que lá. Ela fica na dor, né? Ela fica na vítima.
Então, cuidado com esses comportamentos aí, né? E aí, gente, a gente precisa ir observando. Então, observar é a primeira coisa. Tomar consciência é a primeira coisa. É aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, né? Colocar luz nessa sombra, descobrir que tamanho que é o monstro, descobrir que cara que tem esse monstro, né? E aí, a partir desse momento, a gente vai olhando lá para aquele lugar da transformação. Para onde é que eu quero ir? Então, comecem a observar também pessoas que vocês admiram, adultos que vocês olham e falam, nossa, quando eu crescer, sabe aquela frase que a gente fala? Quando eu crescer, eu quero ser igual àquela pessoa. Nossa, eu queria tanto ter o posicionamento dela. Nossa, eu queria tanto falar não igual ela fala. E ela nem fica culpada, ela fica de boa. Nossa, ela fala numa tranquilidade. Menina, queria que você visse. Aquela pessoa, né, que se deu bem ou que prosperou na vida, que sabe lidar com o dinheiro, que não é aquela que gasta tudo, ou então aquela que segura, porque se ela soltar, ela perde tudo de novo. Mas é aquela pessoa que sabe trabalhar com o dinheiro, é aquela pessoa que tem amigas, né, que é onde ela extrai o melhor daquela amizade, mas ela não fica presa, ela não fica refém daquelas pessoas, né? Aquela pessoa que tem um relacionamento, que você admira, que você fala, nossa, é tão maduro, é tão bacana, eles conversam, eles fazem coisas juntos, mas eles fazem coisas separado também, cada um tem a sua individualidade, e tá tudo de boa, e ninguém tem ciúmes, ninguém prende ninguém, ninguém fica falando, ninguém bota regra, é uma tranquilidade, a coisa flui, e funciona, e estão felizes, e já estão há 30 anos casados, e se amam, e se apaixonam de novo, e olha que legal. Então é isso, é você começar a observar à tua volta quem são as pessoas que você admira, que você gostaria de estar lá, são as pessoas que você vai modelar, são as pessoas que você vai olhar e vai falar, deixa eu ver o que tem, deixa eu observar como é. Deixa eu ver que diferença que tem entre eu tomando esta atitude e aquela pessoa tomando a mesma atitude. O que ela faz de diferente de mim? Muito provavelmente você vai descobrir que essa pessoa cresceu, né? Ela enfrentou coisas que vocês não vão gostar muito do que eu vou falar, não. Ela enfrentou coisas que vocês não quiseram enfrentar. Porque a criança, ela foge da dor. Ela foge da responsabilidade, ela foge, né, desse lugar de sofrimento. A hora que começa a doer um pouquinho, ela fala, para, não quero, não vou olhar para isso, não quero saber, não, deixa pra lá, não, agora não vou olhar, outro dia eu vejo, não, eu não vou resolver, quer saber, eu briguei com a fulana, eu precisava conversar com ela, mas, eu não vou falar. Deixa quieto, quer saber? Perde a amizade, deixa, tem tanta gente no mundo, deixa pra lá. Ela não resolve, ela não olha o conflito, ela não senta, ela não vê a parte que também é que ela pisou na bola, né? É sempre a culpa do outro. Então, as pessoas que se transformam, que ficam nesse lugar aqui, ó, do recomeçar, é a pessoa que faz o trabalho sujo, é a pessoa que quer crescer, é a pessoa que vai para terapia, é a pessoa que fica na terapia, é a pessoa que fica, mas ela trabalha na terapia, ela não vai pra terapia só pra ir lá contar que ela comprou uma camiseta nova, que ela falou com a amiga que ela foi tomar chazinho com não sei quem, que ela não vem aqui pra contar fofoca. Ela vem pra terapia pra ela trabalhar. Ela vem falar as dores dela, ela vem dizer que ela errou, ela vem falar que, puxa vida, eu percebi que eu tô sendo super egoísta nesse momento. Como é que eu faço para mudar? Como é que eu resolvo isso? É a pessoa que corre atrás da mudança. É a pessoa que sabe que vai ser uma jornada, que vai demorar um tempo, mas que ela vai chegar lá. É a pessoa que sabe que ela vai dar um passo de cada vez, mas ela não vai parar. Ela vai se colocar em constante movimento. Ela vai estar sempre ali correndo e fazendo. E não parando. Então, tô aqui para dizer para vocês, né, que a grande diferença, a principal, a primordial diferença de quem está adulta, mas continua menina, e de quem cresceu,
mas virou adulta de verdade, virou mulher de verdade, essa pessoa enfrentou as dificuldades, essa pessoa escolheu crescer, essa pessoa escolheu caminhar, se colocar em movimento, se experimentar, né? Se abrir, se transformar. Por que a borboleta? Porque, gente, o processo da lagarta entrar num casulo, se transformar, porque a lagarta lá dentro, ela praticamente, ela realmente, ela morre de verdade. Porque a hora que ela se coloca no casulo, ela se espreme tanto lá, que ela quebra todos os ossos dela. É uma dor infinita. É realmente a dor da morte e da ressurreição, e do nascimento de novo, e da transformação. Então, ela se quebra inteira, ela se destrói inteira, ela descama inteira, né? Ela fica sem comer todo esse período que ela fica ali dentro. Algumas semanas ela fica lá. E ela vai se transformando, tanto que a lagarta, quando ela começa a abrir o casulo, que ela já virou borboleta e ela começa a voltar, ela não tem ideia do que foi que aconteceu com ela. Até porque foi um processo de morte. A morte da lagarta. A lagarta morreu. Então, ela não tem consciência. Ela fica inconsciente de tamanha dor que ela tem. E ela passa por isso. E aí, depois, ela renasce. E ela não sabe o que aconteceu. Ela precisa de um tempo. Tanto que a hora que ela vai abrindo o casulo, ela vai abrindo muito devagar. E a hora que ela sai, ela não sabe. Tanto que ela sai andando, com as asas todas fechadas, porque ela ainda precisa de um tempo de entender como é que ela vai expandir. Aí ela começa a expandir, essa asa precisa secar, ela começa a soltar, né? E aí ela começa a entender e se adaptar àquilo e falar, meu Deus, mas agora não, eu ando, mas eu tenho um negócio aqui, e aí ela ensaia uns movimentos até que ela entende que ela precisa sair voando, né? Porque isso é instinto também. Então, olha para vocês verem, né? É o próprio processo do autoconhecimento. É o processo que eu tô dizendo. Para você sair de criança e você virar adulta, tem um processo emocional muito grande, tem um processo psicológico que acontece, mental, cognitivo até, que acontece, né? Poxa, Débora, mas isso já não era para ser feito lá atrás, eu já cresci, né? Enquanto eu fui crescendo, saí de criança, virei adolescente, virei adulta. Sim, deveria, mas tem muita gente que fica aqui, é isso que eu tô dizendo, né? E não vou me excluir dessa história, não. Eu ainda tenho muitos comportamentos e muitas coisas ainda que eu ainda preciso fazer esse processo, porque nem sempre a gente faz ele inteiro. Às vezes a gente estimula, a gente se transforma em algumas coisas que são necessárias durante a vida. Algumas experiências, algumas situações que a gente passa, e aí a gente vai correndo atrás, né? Desculpa. A gente vai correndo atrás. E aí a gente vai crescendo mesmo. Nesse ponto a gente vai amadurecendo. Mas existem ainda muitos outros pontos que provavelmente ali na correria da vida, nas experiências que a gente não teve oportunidade de olhar para isso, de se transformar, de crescer, de amadurecer naquele ponto. Então ainda tem muitas coisas que estamos aqui. Mas de novo, né? A gente precisa mais uma vez escolher. Então todos os santos dias a gente precisa escolher amadurecer. A gente precisa abraçar essa nova versão aqui, né? Todos os dias, a borboleta, que era a lagarta, ela precisa começar a escolher que é aonde ela vai, para onde ela vai descansar. Ela precisa olhar lá de cima e falar, meu Deus, vai vir uma chuva, eu não posso me molhar, aonde eu vou me esconder? Aonde eu vou ficar? O que eu vou comer hoje, né? Onde eu vou descansar? Onde eu vou dormir? Ela precisa pensar em todas essas questões. Então, todo santo dia a gente tem um desafio. Todo santo dia você tem uma
oportunidade ou várias oportunidades de você fazer diferente. Então, olhem para isso, né? E, como sempre digo aqui, né? Se vocês gostaram desse papo, vocês escrevam aqui no comentário para mim. Se não tá inscrita no canal, inscreva-se, né? Por favor, porque daí você não perde nada. Toda vez que eu solto o vídeo, você vai saber. E aí a gente vai bater esse papo aqui, que é quase que uma sessão de terapia, que eu gosto de fazer, né? Então, deixe seu comentário aqui também, do que você achou dessa história, se você tem alguma dúvida, se você não entendeu nada do que eu falei, me pergunte, vamos conversar, vamos fazer uma troca que é da adulta, vamos trocar aqui, vamos entender, né? E esse adulto que sabe, que bate bola, né? Que você fala uma coisa, eu falo outra, e pode discordar também, pode dizer, pode falar, olha, não entendi nada, imagina, eu acho uma bobeira tudo isso que você tá falando, vamos conversar, né? Eu tenho aqui a minha interpretação, eu tenho aqui o meu ponto de vista, o meu olhar, né? Tenho também o estudo, a técnica, enfim, né? Tudo isso que eu vou vendo e vou escutando de várias mulheres. Então, é isso, é sobre esse ângulo, é sobre esse olhar que eu trago aqui os meus conteúdos, né? Mas você tem todo o direito de trazer também o seu olhar, o seu ponto de vista, e é assim que a gente cresce, porque eu também cresço, eu também amadureço. Cada vez que alguém traz uma pergunta, eu falo, opa, pera, deixa eu entender, deixa eu ver como é que eu vou responder isso, deixa eu pensar, deixa eu estudar, deixa eu dar uma olhada, pera, né? Aí a gente também cresce nesse sentido. E crescem as pessoas também, né? Que veem esses vídeos, que leem os comentários, que também pode ser a dúvida de outra pessoa. Então, não se esqueça, deixa aqui o seu comentário do que você achou, se você gostou, se você não gostou. Se gostou, deixa um like aí também, porque isso ajuda a esparramar, né, toda essa informação para várias outras pessoas. Quem sabe alguém que tá por aí, que tá precisando ouvir exatamente isso, que tá perdida e não sabe para que caminho que vai, né? Então, eu sou Débora Garcia, sou psicóloga, eu atendo somente online, tá? Atendo mulheres, sou especialista aí, né, em autoestima, em em autoconfiança, né, em trazer você para esse lugar empoderado, para você sentir que esse é o teu lugar e você ter consciência de que você tá no teu lugar aí também e ter a vida que você sempre sonhou e que você vai ficar orgulhosa do caminho e do trajeto que você tá fazendo, tá bom? Um beijo enorme, até a próxima, gente!